E nesta manhã, dando continuidade, nós temos a pregação. Pastor Cláudio, ele é secretário da APSE, ocupa aí um cargo bem importante na nossa associação, cuida dos pastores, ajuda aí na direção. E nesse primeiro culto que nós temos aí no retorno, nós temos a honra de recebê-lo. Muito bom dia e um feliz sábado. É um privilégio voltar a esta igreja outra vez, depois de um longo tempo. E bom ver que já estamos funcionando, ainda que com todos os cuidados necessários, mas já podemos nos reunir presencialmente outra vez. Eu nunca acerto de primeira vez vir a essa igreja. Eu sempre me perco. Minha saudação a você que está assistindo da sua casa. Você também é bem-vindo. E é bom lembrar que a igreja não é o templo. A igreja é você. Por isso, ainda que esteja impossibilitado de participar presencialmente aqui, no lugar em que você está, sozinho ou reunido com alguém, aí é a sua igreja. O que determina a sua adoração não é o lugar onde você está, mas a atitude que você tem diante do Criador. Por isso, mesmo sendo na sua casa, assuma uma atitude de adorador. Deus está aí com você. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 121. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu já li esse salmo. E cada vez que eu leio, eu descubro algo diferente, algo novo para mim. E a verdade é que a gente vai aprendendo a ler a Bíblia ao longo do tempo. A leitura da Bíblia passa por momentos. Dependendo do momento que você está vivendo na sua vida, o texto bíblico dirá alguma coisa diferente para você. Quando estamos em momentos de progresso, de alegria, em que tudo dá certo, nós somos identificados com textos que falam de alegria, de felicidade, de prosperidade. Quando você está enfermo, você vai encontrar textos na Bíblia que falam diretamente a você na situação que você está vivendo. Então é importante que quando você lê a Bíblia, você encontre o que Deus quer dizer para você no momento que você está vivendo, e você leia a Bíblia buscando entender o que foi dito, para quem foi falado e quando foi falado, em que circunstâncias isso foi ensinado, para que ela tenha significado e relevância para você. Então, vamos ler o Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, porque o Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos fazer uma retrospectiva no tempo e buscar entender esse texto, por quem foi escrito e por que foi escrito. O Salmo 121 dá início a uma série de 15 salmos, mais ou menos. Ele vai do 121 até o Salmo 134, que são chamados na Bíblia salmos de peregrinação, ou salmos de degraus, ou salmo de romagens, porque tem a ver com romaria, com peregrinação. E o Salmo 121 dá início a essa série de salmos de peregrinação. Você sabe o que é uma peregrinação? São quando pessoas saem em uma viagem, geralmente a pé, em grupo,
para um motivo religioso. Você já viu peregrinação? Ou romaria, não? Como diz em alguns lugares. Os judeus tinham o hábito de fazer romarias, especialmente, claro, os judeus que viviam fora do território de Israel. Em razão de guerras, de condições adversas da natureza, por fome, por questão de trabalho, muitos judeus, ao longo dos anos, se mudavam para os países vizinhos. Eram os judeus que estavam na diáspora. Viviam em territórios próximos, mas não em Israel. E como um bom judeu, ele deveria fazer uma viagem a Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano. Eles visitavam Jerusalém nas festas da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculo, pelo menos. Eles tinham muitas festas. Quem morava em Jerusalém participava de todas, ou da maioria delas. Mas quem vivia fora de Israel, era quase que uma estratégia de manter a cultura religiosa, manter a religião. Os filhos que nasceram fora de Israel deveriam visitar Jerusalém, pelo menos nestas 3 festas, para que pudessem tomar parte nas liturgias e absorver um pouco daquela religião. Isso era muito comum entre eles. Vocês veem, por exemplo, a história de Samuel. Sua mãe, seu pai, iam anualmente ao templo. A mãe de Jesus foi quando Jesus nasceu, e porque moravam muito longe, voltou a Jerusalém numa festa quando Jesus tinha 12 anos. Geralmente, as mulheres com crianças pequenas não faziam esta romaria, iam os homens. Quando as crianças estavam maiores, então iam as mulheres e os filhos para que pudessem participar dessa liturgia. E, obviamente, que numa peregrinação a pé ou no lombo de animais, percorrendo longas distâncias pelo deserto, essas pessoas estavam expostas a muitos perigos, enfermidades, assalto, fome, sede. Leve em consideração que eles estavam viajando pelo deserto, e o deserto não é um lugar agradável para se estar, é um lugar inóspito. Durante o dia faz um calor intenso, um sol escaldante, e à noite o deserto costuma ser muito frio. E esta viagem poderia durar alguns dias ou semanas. E dizem os historiadores que os salteadores, os ladrões, conhecendo este hábito de peregrinação, eles já sabiam os períodos em que os peregrinos passariam por lugares em que eles teriam condições de um assalto exitoso. Por isso, se escondiam pelas fendas, nas rochas, e quando os peregrinos passavam, eles eram assaltados. Você percebe, por exemplo, no Salmo 23, uma referência a perigo nestas caminhadas. Ainda que eu passe pelo vale. E o que tem no vale? Sombra e morte. Eles tinham consciência disto. E então, para evitar ou para diminuir o risco de um assalto, dos perigos, para poderem se apoiar mutuamente, esses peregrinos viajavam em grupos, em bandos. E uma coisa bonita que acontecia, e que este salmo faz referência a isso, é que nestas viagens longas, cansativas, monótonas, alguém aqui já esteve num deserto? O ano passado, eu fui com a minha esposa e decidimos conhecer o deserto. Minha filha mora no deserto. Ela mora na região do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. E nós decidimos passar 3 dias no deserto, acampamos no deserto. Levamos barraca, subimos na Cordilheira dos Andes, a 5.000 metros de altura, passamos bastante mal. Aí descemos uns 1.000 metros e encontramos a 4.000 metros de altura um platô, onde decidimos armar ali as barracas e dormir ali. Passamos 2 ou 3 dias lá. Eu queria vivenciar esta experiência do deserto.
Quando a gente lê a Bíblia e fala de Moisés, da sarça ardente, do povo peregrinando pelo Sinai, nós não temos noção do que isso realmente significa. E para vivenciar próximo a uma realidade dessa, eu quis ir para lá. E ficamos 3 dias no deserto. Durante o dia, muito calor. À noite, muito frio. Eu pensei que minha mulher ia morrer, porque ela já tem frio. Até no verão, você imagina, num deserto com menos 5 graus durante a noite, dormindo num saco de dormir. Essa mulher tremia mais que vara verde, e eu pensei, essa eu acho que é a minha despedida dessa mulher. E esta é a situação que esse povo viajava. Parcos recursos, poucas provisões, longas distâncias. E o que eles faziam para amenizar esse sofrimento de viagem? Sem contar que o deserto, ele é uma paisagem monótona. Não tem flores, não tem árvores, não tem animais. É areia, pedra, morro, areia, pedra, montanha, por horas a fio. Não é uma viagem interessante. Então a Bíblia diz que esses viajantes, eles cantavam. Você sabe que os salmos são hinos. Nós não sabemos a melodia se perdeu ao longo dos séculos e nos sobrou somente a letra. Mas os salmos eram hinos. E esses salmos de peregrinação eram salmos antifonais. O que isso significa? Significa que alguém ia na frente, puxando o grupo, como líder do grupo, e ele cantava uma estrofe em forma de pergunta. E o grupo que vinha atrás cantava em forma de resposta. Então imagina a cena. O salmo está refletindo a experiência deles nesta caminhada pelo deserto, nesta viagem, nesta peregrinação. E o líder que ia à frente cantava, eu não sei qual a melodia, mas ele cantava, o versículo 1, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Esta não era uma pergunta de dúvida, era uma pergunta de retórica, uma pergunta de desafio para que os que viessem atrás respondessem. Eles sabiam a resposta, não era uma dúvida, era um desafio a uma afirmação de algo que era conhecido. E o grupo que vinha atrás cantava, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fabiana, você que é música, eu desafio você a criar uma melodia para esse salmo. Entendeu? Faça isso. Aceite esse desafio. Crie uma música para esse salmo. E quem sabe um dia vamos fazer um canto antifonal aqui com a igreja. É espetacular isso. Então imagina essa cena, o povo viajando naquele lugar inóspito, mas a monotonia do deserto era quebrada pela sinfonia de um grupo de pessoas cantando e louvando a Deus. O versículo 1 não é uma pergunta de dúvida, é uma retórica em busca de afirmação. Eles iam avançando lentamente pelas planícies do deserto. E onde estava focado o seu olhar? Eleva os meus olhos para os montes. Por que para os montes? Há várias razões aqui. A primeira razão é que na Bíblia, toda vez que você ouve essa expressão, eleva os meus olhos, isso é uma atitude de oração. Quando Jesus estava para multiplicar os pães e os peixes, e os discípulos lhe trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz, e ele, elevando os olhos ao céu, agradeceu, orou e multiplicou os pães. O elevar os olhos tem a ver com isso. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, antes de pronunciar a palavra de poder para ressuscitar Lázaro, primeiro ele leva os olhos ao céu e ora a Deus. Então, quando aqui ele diz, eleva os meus olhos para os montes, ele não está simplesmente buscando com os olhos algum lugar ou alguma coisa. O que ele está fazendo? Uma atitude de oração.
Eu elevo os olhos para o alto buscando socorro, porque eu sei que o socorro não está aqui embaixo. Onde está o socorro? Lá em cima. Para onde você dirige os seus olhos quando as dificuldades vêm? Eu tenho me impressionado com a quantidade de pessoas apavoradas com a situação que vive o mundo. Não me estranharia ver desespero nos olhos de pessoas que não conhecem este livro. Mas realmente me surpreende ver cristãos em franco desespero diante das circunstâncias que acometem o mundo. Jesus nunca prometeu que não teríamos dificuldades, ou não. Jesus foi tão sincero e honesto ao afirmar: no mundo vocês terão aflições. Então isso não é surpresa para nenhum de nós. E virão guerras, pestes, terremotos, fome. Isso nunca foi novidade para nós. Por que estamos tão apavorados? Outro dia me escreveu uma senhora, insistiu numa ligação às 3h da manhã. Eu não atendi. Não sei, um número desconhecido. Mas alguém que me segue nos grupos aí, me ligava de Manaus. E como eu não atendi, ela enviou um texto. E de manhã eu li o texto, sábado pela manhã. E ela dizia: pastor, não consigo dormir, eu estou desesperada. Eu tenho sintomas da Covid e tenho medo de morrer. E eu não sei o que fazer. Um desespero. Então, o meu conselho para ela foi: onde você está colocando o seu olhar? Para de assistir televisão. Para de ver a notícia. Morreram 50.000, agora morreu mais 1.000, e agora tem não sei quantos mil. Para de ver isso. Você já leu sua Bíblia hoje? Você já estudou a lição? Você já orou hoje? Nós temos que colocar o olhar em algo que nos dê esperança. Eu não estou aqui sugerindo a criação de um grupo de alienados que não saiba o que está acontecendo no mundo. Não. Nós temos que ser bem informados. Mas essa massificação de notícias pessimistas acabam afetando a saúde emocional das pessoas. Para de assistir. Você leu a notícia de manhã, não precisa assistir de novo à noite. Mas tem gente que tem compulsão por notícia ruim. Ele vai na Band, ele vai na Record, depois ele passa para a Globo, e quando termina ele assiste o jornal das 6, das 7, das 8, da meia-noite. Para! Aonde você coloca seu olhar? Esse povo, no meio da dificuldade da caminhada, eles declaram: eu elevo os meus olhos para os montes, porque eu estou buscando o meu socorro. Eu não estou buscando problema. Eu estou buscando socorro. E a resposta é clara: o meu socorro vem de onde? Do Senhor. Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Elevar os olhos é um gesto de oração. A segunda razão pela qual ele diz: eleva os meus olhos, é porque eles estavam caminhando em direção a Jerusalém. Eles iriam para o templo, para o local de adoração. E o templo de Salomão, que estava em Jerusalém, havia sido construído num monte, no ponto mais alto da cidade. Os historiadores dizem que este monte, com o templo construído ali, todo revestido de mármore branco, ele refletia a luz do sol da manhã e da tarde. De longe, os viajantes conseguiam perceber o brilho daquela construção no alto do monte. Então, eles estavam olhando para o monte, buscando a casa do Senhor, de onde poderiam encontrar socorro. Onde você põe seus olhos? E as pessoas que vinham atrás respondiam com segurança. Os versículos 2 até o 8 é uma resposta a esta pergunta do versículo 1. Só havia uma pergunta e havia 7 respostas. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Olha para mim. Você pode esperar de algum outro ser do universo mais proteção do que aquele que fez os céus e a terra?
Pode haver algo mais confortador do que saber que o meu socorro vem exatamente do Criador dos céus e da terra? Saber disso faz toda a diferença. Ele é o ajudador de todos os seres humanos aflitos. Ele dispensa sua bênção a todos como benfeitor da humanidade. Não pode haver melhor ajudador do que ele. Nosso socorro não vem da cloroquina, não vem dos hospitais de campanha. Tudo isso é importante e salvou muitas vidas, mas salvaram muitas vidas porque Deus está no controle. O vírus veio alertar a humanidade de que o nosso maior risco e o maior temor que havia até então era de um meteorito descer e destruir o planeta. Vários filmes foram feitos em função desse medo. A terceira guerra mundial, e de repente Deus mostra que não precisa de uma guerra mundial para destruir o mundo. Não precisa de um meteoro. Basta um bichinho invisível para apavorar a humanidade, para parar a economia, para mobilizar os países. Nem o exército mais poderoso do mundo, com todo o seu arsenal americano, conseguiu se libertar de milhares de mortes a cada dia. Porque Deus mostrou para a humanidade, não foi Deus que enviou o vírus, mas Ele permitiu que o povo descobrisse que o seu socorro não vem dos Estados Unidos, não vem de Bolsonaro, não vem de Trump. Se você quer socorro, você tem que buscar socorro naquele que fez os céus e a terra. A nossa esperança de ajuda está fora deste planeta. A nossa esperança de ajuda não está em algo, mas em alguém que não vive aqui, mas que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no versículo 3, eles dizem: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Enquanto eu caminhava pelo deserto com a minha esposa, escalamos, ela é um pouco mais medrosa, escalamos montes altos. E é perigoso ali. Porque na nossa região, por exemplo, uma montanha mais alta, ela é lavada pela chuva. Você não tem terra solta naturalmente. Mas o deserto são montanhas de areia, de pedras soltas. É muito fácil escorregar. Então, quando você lê aqui agora, Ele não permitirá que seus pés vacilem, você entende por quê. Onde eles estão? No deserto, caminhando no meio de areia, de terra solta. Qual a chance de cair e se machucar? Muito grande. Na verdade, a melhor tradução deste versículo não seria seus pés vacilem. O hebraico aqui dá a ideia de que Deus não permitirá que seu pé se escorregue. Você já pisou em terra solta? Você vai com cuidado, se equilibrando, de repente escorrega, vai de uma vez. O que a Bíblia está dizendo é: Deus não permitirá que seu pé escorregue. Na grande caminhada da vida que estamos fazendo, nesta longa jornada espiritual que fazemos nessa terra, há muitos riscos de escorregar, de o seu pé vacilar. Você conhece grandes líderes que hoje não são mais líderes? Você conhece pessoas que foram influentes e que hoje não estão mais aqui? Seus pés vacilaram, escorregaram, caíram, porque desviaram o seu olhar, tiraram o seu foco, o foco da sua mirada, da sua visão, se perdeu. Nós não podemos perder de vista o nosso olhar. E ele diz mais: os seus pés não vão escorregar. Por quê? Porque não dormitará aquele que te guarda. Por que ele escreveu isso? No tempo antigo, em que eles viviam, os povos vizinhos ao povo de Israel, eles tinham diferentes deuses e eles acreditavam em algumas coisas estranhas. Por exemplo, eles acreditavam que os deuses dormiam e que, às vezes, inclusive, tiravam férias. Então, se alguma calamidade como esse coronavírus está
assolando a humanidade, na ideia desses povos pagãos, eles imaginavam, bom, Deus não deve estar em casa. Deus... Um exemplo disso que eu estou falando, você encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 27, quando Elias começa a desafiar os profetas de Baal, se lembra disso? Os profetas de Baal, o dia inteiro, dançando e fazendo as suas cerimônias, pedindo que o Deus deles enviasse fogo do céu, e Elias, de maneira irônica e quase zombeteira, diz para eles assim, gritem mais alto, pode ser que o seu Deus esteja dormindo ou esteja viajando, gritem mais alto. O que Elias estava fazendo? Ele estava ridicularizando a crença dos israelitas que deixaram de crer no Deus do céu para acreditar num Deus pagão que dorme durante o dia. Elias estava desafiando o povo, onde vocês estão com a cabeça? Em vez de adorar o Deus Jeová, Yahweh, vocês estão adorando deuses pagãos que podem estar dormindo ou viajando? Não era isso que Elias cria, mas ele estava zombando da crença do povo de Deus que havia abandonado Jeová para adorar esses deuses que supostamente dormiam durante o dia. Elias estava desafiando o povo, onde vocês estão com a cabeça? Em vez de adorar o Deus Jeová, Yahweh, vocês estão adorando deuses pagãos que podem estar dormindo ou viajando? Não era isso que Elias cria, mas ele estava zombando da crença do povo de Deus que havia abandonado Jeová para adorar esses deuses que supostamente dormiam durante o dia. Então, durante a caminhada, eles dizem, nós estamos seguros. Por que estamos seguros? Porque o nosso Deus não dorme. Você dorme em paz, porque o seu Deus permanece acordado. No livro de Salmos, nos primeiros capítulos de Salmos, o salmista diz assim, em paz me deito, e logo pego no sono. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Sabe que isso é tão bonito? É porque o Deus verdadeiro não dorme enquanto você descansa. Deus não dorme. O guarda de Israel, é Ele quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Você já parou para pensar nesse verso? Versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Olha para mim. Por que será que o salmista não diz que o Senhor é o nosso protetor do lado esquerdo? Por que Ele é a nossa sombra que nos guarda do lado direito? Você já parou para pensar nisso? Eu te explico. Essas pessoas que viajavam, muitas vezes, eles tinham que lutar. Os guerreiros do passado, como lutavam? Eles tinham na mão direita uma lança ou uma espada, e no braço esquerdo eles tinham o seu escudo. Então, enquanto com a mão direita eles manejavam a espada, eles protegiam o corpo com a mão esquerda, com o escudo. Mas qual era o lado deles mais vulnerável? O direito. Porque o escudo estava protegendo o seu corpo do lado esquerdo. Agora aqui a Bíblia diz assim, o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. O que a Bíblia quer dizer com isso? Deus estará cuidando de você no seu ponto mais vulnerável, no seu ponto mais fraco. Pode ser que no seu ponto mais forte você não sinta tanta necessidade de Deus, mas todos temos um ponto fraco. Todos temos. Um é ansioso, o outro é apavorado, o outro é depressivo, o outro é linguarudo, o outro é mentiroso. Todos temos um ponto fraco. E se você reconhece que há um ponto na sua vida que é mais frágil, que está mais vulnerável, é exatamente aí que você deve pedir, Senhor,
me protege nesse ponto vulnerável. Em outras palavras, o inimigo não terá acesso a você, porque do lado esquerdo você tem o seu escudo, e do lado direito, quem está? O Senhor que te guarda e que não dorme. Nós não vamos entrar em detalhes do que significaria o escudo na Bíblia, mas se você for ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz o que significa a espada, o escudo, o capacete. Está aí um desafio para você ver depois. E, finalmente, ele diz ainda no versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Bom, é fácil de entender porque ele diz isso. Caminhar no sol do deserto o dia inteiro é molesto, é difícil, queima, desidrata. E o deserto tem uma característica curiosa. Como o deserto é muito seco, você não sente o calor. A sensação de calor é provocada pela umidade do ar. Quanto mais umidade, maior a sensação de calor. Eu morei no Paraguai, Assunção é um lugar bastante quente. Em alguns momentos do ano, a temperatura é muito alta, pode chegar a 45, 47 graus. Mas os noticiários diziam, hoje a temperatura está com 45 de termômetro e sensação térmica de 52. O que isso significa? 52 não é a temperatura, é apenas a sensação térmica, porque a umidade faz aumentar a sensação de calor. Mas no deserto isso não tem, porque o deserto não tem umidade, é seco. E isso é um perigo, porque o sol pode estar a 50 graus, só que você não sente que está tão quente assim. E você se desidrata, se queima, o sol molesta, fere os seus olhos. Isso é tão verdade, que quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, do Egito até a terra prometida, o que ele providenciou para protegê-los do sol? Uma nuvem. Porque Deus sabia que é muito difícil caminhar e viver no deserto. Por isso aqui, Salmo faz uma referência a isso. O nosso Deus se preocupa em que você caminhe sob a sua sombra. Se formos a Salmo 91, você vai se lembrar que a Bíblia faz referência à sombra também. Lembra? Deus é a nossa sombra. Mas ele também fala da lua à noite. Eu mencionei para vocês que o deserto durante a noite é muito frio. Na caminhada do deserto do povo de Israel, à noite, esta nuvem que fazia sombra, o que se tornava durante a noite? Numa coluna de fogo. Para quê? Para aquecer, para dar uma sensação agradável, térmica, positiva. Então, Deus se preocupa com o seu bem-estar durante o dia e durante a noite. Deus se preocupa com detalhes. Isso é muito bonito na Bíblia. É comum imaginarmos que Deus está preocupado com aspectos espirituais, com o seu caráter, se você peca, se você não peca. E é verdade, isso não está errado. Mas Deus é um Deus que cuida como ninguém. Ele está preocupado não só com os aspectos espirituais, mas está preocupado com o seu conforto, com a sua comodidade, que o sol não te moleste durante o dia e que o frio da noite não te consuma. Deus se preocupa com detalhes da sua vida. Outro dia me escreveu uma garotinha de uns 14 anos e disse assim: pastor, você pode orar pelo meu gato que ele está doente? E logo em seguida a mãe escreveu e disse: pastor, eu falei para ela não te escrever, te incomodar com isso, porque é o gato que está doente. E eu disse para essa senhora: se para ela isso é importante, para Deus também é. Você está me entendendo? Se há alguma coisa para você que é importante, pode ter certeza que isso também importa para Deus. E eu orei pelo gato.
E o gato sarou. Não sei se foi pela oração, né? Mas sarou. Nós precisamos entender que é um Deus que se preocupa com detalhes da sua vida. Não há absolutamente nada que passe na sua história, na sua vida, que não seja importante para Deus. E às vezes a gente relega a nossa relação com Deus apenas a aspectos espirituais. Senhor, livra-me do pecado, livra-me do mal, afasta a tentação, perdoa os meus pecados. Está tudo certo. Mas você está com uma tremenda dor de cabeça e isso você não fala na sua oração. Sabe por quê? Porque isso não é problema de Deus, isso é problema de Dorflex, de Doril, de médico. Qualquer coisa que afeta a tua vida é importante aos olhos de Deus. Isso está revelado aqui nas Escrituras. É o Senhor quem te guarda. Quando vamos para Salmo 91, que eu mencionei, ele diz lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Sabe, é muito mais gostoso imaginar que você está caminhando nas estradas difíceis da vida e Deus está te acompanhando como uma sombra, como uma coluna. E, finalmente, o versículo 7 diz assim, o Senhor te guardará de quê? De todo mal. Ele guardará a tua alma. E aí alguém pode me perguntar, pastor, mas como que você explica que às vezes a gente ora e mesmo assim acontece um acidente e pessoas falecem, pessoas se machucam? Deus está preocupado com esse tipo de mal? Com certeza. Mas o maior mal que Deus está preocupado não é aquele que corrompe o seu corpo, mas é aquele que corrompe a sua alma. E por isso ele diz aqui, o Senhor guardará de todo mal e guardará a sua alma, o seu ser, a sua integridade. Porque, ao final de contas, salvar o corpo tem sua importância, mas não é tudo. Deus curou, por meio de Jesus, muitos cegos, aleijados, e inclusive ressuscitou Lázaro, que estava morto. E eu te pergunto, onde estão essas pessoas hoje? Onde? No pó da terra. Todas essas coisas que Jesus fez foi simplesmente um prenúncio, uma indicação, uma propaganda de algo maior e definitivo que ele fará quando voltar pela segunda vez. Por isso, ele está preocupado agora sim com a tua proteção física, mas muito mais em proteger de todo mal que possa contaminar a sua alma. Afinal de contas, é melhor perder a tua mão direita ou perder o seu olho direito do que perder o reino dos céus. E, finalmente, o versículo 8, ele diz assim, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Por que não está ao contrário? Por que não está o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída? Está ao contrário. Porque está falando de um salmo de peregrinos, que saíram para ir a um determinado lugar e têm esperança de voltar para casa. Então, por isso, o texto está dizendo, o Senhor guardará quando você sai e a sua proteção garantirá que você volte. Nenhum de nós deveríamos sair de casa pela manhã para o trabalho sem primeiro ter a garantia que o Senhor vai guardar a minha saída e vai garantir a minha chegada. Nenhum pai deveria despedir os seus filhos para a escola antes de garantir que a vida deles está nas mãos do Senhor, para garantir que eles saiam e que eles retornem. O Senhor nos guardará de todo mal. Queridos, essas palavras têm sido espiritualizadas para indicar-nos um Deus que está pendente de todos nós, em todas as atividades da vida.
as atividades espirituais e as atividades diárias, práticas, corriqueiras. Deus está no controle disso. E eu queria dizer para vocês que esse salmo da peregrinação fala muito ao meu coração. Por quê? Porque nós também somos peregrinos nessa terra. Nós estamos numa viagem. Nosso lugar não é aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Miqueias, aí no Antigo Testamento. Miqueias capítulo 2. Miqueias está depois de Daniel, depois de Amós, o livro de Miqueias, capítulo 2 e versículo 10. Olha que profundidade desse texto bíblico. O profeta diz: levantai-vos e ide-vos embora, porque aqui não é o seu lugar de descanso. Olha para mim. Aqui não é seu lugar de descanso. Tem gente fazendo planos demais para esta terra e de menos para o reino dos céus. Não há problema nenhum sonhar em comprar uma casa aqui, em comprar um sítio aqui. Não há problema nenhum em melhorar as suas condições de vida aqui, desde que o seu investimento nesta terra não tire dos seus olhos a realidade de que este não é o seu lugar de descanso. Aqui estamos de passagem. Algum de vocês já participou de campuri, de acampamento de desbravadores já? O que a gente leva no acampamento? Mochila, barraca. Ninguém constrói uma casa para ficar 3 dias de acampamento. Ainda que seja um campuri de 10 dias, ninguém constrói alguma coisa para 10 dias. O que a gente leva? Barraca. Por quê? Porque eu sei que ali não é o meu lugar. Eu estou apenas como passageiro. Estou de passagem. Então, nesta vida, esta terra não é nosso lugar de descanso. Santo André não é a minha última morada. Tudo que fizermos aqui deve ser feito com a visão de que é por pouco tempo, porque em breve o Senhor virá e nos levará para novos céus e nova terra. Este é o nosso lugar de descanso. E talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas entram em desespero em meio às tormentas que estão invadindo o mundo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21 e versículo 28. Lucas capítulo 21 e versículo 28. São palavras de Jesus. Ele diz assim: ora, ao começarem a suceder estas coisas, procurem um psiquiatra, marquem sessões de terapia. É isso que está aí? O que está aí? Ao começarem a suceder estas coisas, exultai, erguei, olha mais uma vez a palavra, erguei a vossa cabeça. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Nada contra a psiquiatra e nada contra a terapia, não é isso. O que eu estou dizendo é, se você colocar o foco no lugar correto, se você descobrir que esse não é o seu lugar de descanso, quanto mais problemas aconteçam aqui, é um indicativo que o seu lugar de descanso está cada vez mais perto. Não há desespero. E o meu último texto bíblico desta manhã, 2, se vocês me permitem. Um deles está em Isaías capítulo 51 e verso 6. Isaías é o profeta da promessa. E no capítulo 51 e verso 6, ele diz assim: levantai os vossos olhos para onde? Para os céus. Você percebe mais uma vez a expressão, levantai os vossos olhos, levantai a vossa cabeça, levantai os vossos olhos para o céu, e não aqui para a terra, porque os céus desaparecerão como fumaça, a terra envelhecerá como um vestido, os seus moradores morrerão como moscas, mas a minha salvação durará
para sempre, e a minha justiça não será anulada. Isso significa o quê? Que se você olhar para a terra, o que você vai ver? Gente morrendo, injustiça, a terra se envelhecendo, o céu desaparecendo como fumaça, e então, para você não entrar em desespero olhando só essas coisas, Deus te dá um conselho: levantai as vossas cabeças, olhai para cima, foca os seus olhos no céu, porque a vossa redenção se aproxima. E o último texto bíblico está em 1 Pedro, lá no Novo Testamento, um pouco antes de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 13. E eu quero terminar deixando na sua memória este versículo precioso que Pedro escreveu. Perdão, não é primeiro, é segundo. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 13. Ele diz ali: nós, porém, segundo a sua promessa, o que esperamos? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você espera isso? Quem espera, diga amém. Amém. Isso é o que eu espero. É aí que está o meu foco, o meu olhar. É aí que eu espero realmente descansar de toda luta. Não há nenhuma garantia de que eu viverei sempre saudável, feliz nessa terra, mas há uma garantia, sim, de que independente de como seja a minha trajetória aqui, com lutas, com dificuldades, com enfermidade, com problema, eu chegarei a um lugar de descanso, que quem prometeu é nada menos do que Deus, alguém que não pode mentir e nem falhar. Deus te abençoe e te ajude a concentrar-se nesta promessa, a manter-se firme nessa esperança, porque o que há de vir, virá e não tardará. Deus abençoe você, sua família, aí em casa ou onde você estiver, que esta esperança e esta promessa te mantenha firme e confiante sempre.